Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Acertado com o Flamengo, Jorginho tem data para chegar. E nós vamos falar sobre isso aqui para vocês. Flamengo vence, placar magro, mas vitória diante do Botafogo da Paraíba dá tranquilidade para o jogo de volta no Maracanã. JJ pode ir parar no Palmeiras, entenda o caso. Jorge Jesus, que ontem foi demitido do cargo de técnico do Al Hilal. Quem acompanha o Família da Nação sabia que isso iria acontecer. Falamos sobre a proposta do Al Hilal para o Carlo Ancelotti há uma semana atrás, e você que nos acompanha sabe e agora vai entender todo o caso. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Só quero pedir a vocês para que metam o dedo no like agora. Rapidamente, galera, é de graça, não paga nada. É preciso que você ajude com o like. Like. Dedo no like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Clica aqui nesse botão escrito inscreva-se, acione o sininho da notificação, afinal de contas, se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, então brota aqui pro Família da Nação. O drone vai subir após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe o drone! Galera, olha, eu vou dar uma super dica para vocês. Nós temos que pensar no nosso futuro, galera. Realizar investimentos. Eu, particularmente, sempre quis conhecer mais sobre o Bitcoin. Até que, enfim, encontrei a melhor plataforma. A plataforma é a MB. É a maior plataforma de investimentos da América Latina, tendo mais de 4 milhões de clientes. Galera, essa plataforma já negociou mais de 80 bilhões de reais desde a sua criação. Então, é a plataforma ideal para você poder começar, né? E detalhe, uma plataforma totalmente brasileira. Com certeza, para nós, a melhor plataforma de investimento do Brasil. Você quer começar a investir para ter uma renda fixa extra, um dinheiro guardado, rendendo? Use essa plataforma. Faça isso agora. Não deixe para depois. Corre, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui agora, ou clique no link que está aqui embaixo, que eu estou colocando aqui na descrição, e no primeiro depósito de R$50 você vai ganhar mais R$25 em até 7 dias úteis para iniciar o seu investimento. Eu já fiz o meu. Não fique fora dessa, cara. Planeje uma viagem, planeje um jogo do Flamengo fora, realize seus sonhos. A vida é curta e você precisa realizar. Você sabia que o Bitcoin é o melhor investimento disparado dos últimos anos, sendo que só em 2024, ou seja, no ano passado, valorizou 184%. Então, não deixe para depois. Plataforma MB. Aponte agora a câmera do celular para cá, ou então clique no link que está aqui embaixo. Galera, vamos falar de Flamengo, porque vou falar uma coisa para vocês. O jogo de ontem, Flamengo contra o Botafogo da Paraíba, ele teve algumas particularidades, né? Primeiro, espetacular a participação do Joshua, um garoto, um jovem que a gente teve a oportunidade de conhecer os seus pais, entrevistar os seus pais, né? Junto com o amigo Flavoz, no Maracanã, no primeiro jogo em que ele foi relacionado agora, né? Tem o quê? 2 semanas, mais ou menos, 2 ou 3 semanas no Maracanã. O garoto nem entrou. E os pais do Joshua estavam emocionados. Está lá no nosso Instagram, inclusive, a entrevista com os pais do Joshua, realizada em conjunto com o amigo Flavoz. Gente, o jogador dessa vez, ele, além de ser relacionado,
ele entrou e fez o gol da vitória. Imagina a emoção dos pais, né? Então, serviu para dar bagagem, além do Jocha, para o João Vitor, que também teve uma performance muito segura na zaga, também jogando ao lado do Danilo, né? O Danilo o tempo inteiro, a TV mostrava o Danilo dando orientações para o jogador, para o João Vitor, de posicionamento, de como é que ele deveria se posicionar, se portar dentro de campo. Então, alguns aspectos foram muito importantes essa partida. O Flamengo, plasticamente, não fez uma grande partida. Claro que perdeu um caminhão de gols, como sempre, né? Você pega o Michael, um jogador profissional, não pode perder. Gente, pela segunda vez, não pode perder um gol que ele domina a bola na pequena área, sem goleiro, chutar de tornozelo para fora. De calcanhar quase, né? Pegou ali na altura do ossinho do tornozelo, mais para a ponta do calcanhar. Mais para perto do calcanhar. E aí chutar para fora. Imagina se fosse um jogo decisivo no qual você tem a oportunidade de marcar e você perde um gol daquele. Não pode. Mas, outra coisa, o Flamengo teve o seu futebol, a prática do seu futebol muito prejudicado pelo gramado. Gramado muito ruim, gramado do Castelão. Era notório que os jogadores não conseguiam executar o passe de primeira, tinham sempre que dominar para poder, né, conseguir dar sequência na jogada. Isso prejudica muito a qualidade do futebol do Flamengo e óbvio que isso foi prejudicial. Só que o Flamengo conseguiu, com tudo isso, sair com 1-0, que foi, gente, merecidíssimo. Eu não pensava, não estava preocupado com a classificação, né? Sabe que tem um jogo de volta, o time é muito fraco do Botafogo da Paraíba e tal, mas pelos torcedores, que negócio espetacular que fez a torcida de São Luís, do Maranhão. Aliás, é a cidade, eu não quero comparar recepções de cidade, nada disso, mas até hoje eu nunca vi uma recepção como as recepções que a cidade de São Luís do Maranhão faz ao Flamengo quando o Flamengo chega. Isso não é a primeira vez. Há 2 anos atrás foi a mesma coisa. O Flamengo jogou lá com o Sub-20, né, no Campeonato Carioca esse ano 2 vezes, mas é diferente quando chega com os profissionais. E a recepção, um negócio espetacular. Acho até que teve falha na segurança ontem, né, de madrugada, quando o time chegou, os jogadores não conseguiam descer do ônibus e acaba ficando perigoso, até mesmo para os torcedores ali, muito aglomerados e tal, e poderia ter um foco de confusão, mas é uma demonstração de amor ao clube de uma maneira espetacular e vocês não mereciam um 0-0. Vocês mereciam que o Flamengo pelo menos fizesse um gol e saísse com a vitória, e foi isso que aconteceu, e eu vibrei muito por vocês, né? Porque realmente foi a torcida poder comemorar um gol, poder comemorar a vitória do Flamengo foi merecidíssimo. Agora, fica aí a dica, né? O Flamengo, quando vai mandar os seus jogos fora, se bem que nesse jogo não foi mando do Flamengo, então o Flamengo não tem jeito, Copa do Brasil tem esses obstáculos. Jogar fora de casa, você vai enfrentar obstáculos. Mas quando o Flamengo for o mandante, não basta só vender o jogo, você tem que dar todo um trato no gramado, senão prejudica o espetáculo e até mesmo não só os jogadores que estão atuando, mas prejudica o espetáculo como um todo, né? Os torcedores que estão assistindo também acabam vendo um espetáculo que não é completo, porque o gramado não ajuda e aí paga-se caríssimo no ingresso, porque os organizadores que compram esses direitos cobram caro do torcedor e a equipe dentro de campo acaba não conseguindo apresentar um espetáculo à altura do que o torcedor merece. Bom, a gente vai falar aqui agora sobre Jorge Jesus. Jorge Jesus foi demitido do cargo de técnico do Al Hilal. E quem nos acompanha na live da Semana do Flamengo, eu citei isso. Leandro Lade, inclusive, chegou a dizer: ele vai... o Ancelotti está recebendo convite para ganhar 15 milhões, 20 milhões de reais por mês
para o cargo de técnico da seleção dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Falei, Leandro, não é. Assim como eu já tinha dito em lives anteriores, o cargo e essa grana toda preta está sendo oferecido pelo Al Hilal ao Carlo Ancelotti. A diretoria da CBF, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, continua confiante e não entregou os pontos e ainda continua tentando Carlo Ancelotti para ser técnico da seleção brasileira. Mas a gente acredita que é algo impossível, improvável. Não vou falar impossível, porque isso não existe no futebol, tá? Improvável de acontecer. E aí entram algumas situações. Existe uma forte resistência dentro da CBF para o Jorge Jesus. E essa resistência é o Neymar. O Neymar tem carta branca, né? Na CBF, a gente sabe como funciona. E o Jorge Jesus, ele praticamente mandou embora o Neymar e complica muito a ida dele para a seleção brasileira, embora a gente imagina que o Neymar não pode ter tantos poderes assim, né? O Jorge Jesus tem que ser o técnico da seleção brasileira. Mas se não for ele, é muito provável que a CBF vá no Abel Ferreira. A própria imprensa brasileira está pressionando muito a CBF para que tenha uma convocação daqui a 2 semanas para ser realizada para um jogo de eliminatórias onde o Brasil não está confortável, seleção brasileira, mas para uma eliminatórias que é no início de junho. Então ele precisa ter um treinador. Está pressionando para que isso aconteça. E hoje, o Jorge Jesus estando disponível no mercado facilita muito, se não fosse o Neymar. Eu, particularmente, ainda acredito que o técnico da seleção brasileira será Jorge Jesus. Mas caso não seja, caso realmente o Neymar demonstre toda essa força que tem dentro da CBF e a CBF vai em cima do Abel Ferreira, a Leila Pereira está muito tranquila. Isto porque ela sabe, assim como eu sei, e como você que acompanha o Família da Nação sabe, que Jorge Jesus só assumiria 2 times no futebol brasileiro. A gente cansa de dizer isso aqui. Ele não é um cara burro, ele é um cara esperto. E não entra nessa, ele é Flamengo. Não existe isso, ainda mais em treinador português. O cara usa a razão na frente, a parte profissional. Ele já falou diversas vezes para pessoas próximas, e a gente sempre falou isso aqui, que ele só dirige 2 clubes no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras. E isso porque ele sabe que são 2 clubes com estrutura, 2 clubes que ele chegaria para ganhar. Ele não é bobo. Então, a minha torcida hoje é para que Jorge Jesus, que saiu do Al Hilal, vá e assuma a seleção brasileira. Eu não gostaria de ver o Jorge Jesus no Palmeiras de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque seria, assim, é um baita treinador, a gente sabe disso, a gente sabe que o Abel Ferreira também mas Jorge Jesus é muito superior. E aquela coisa, sabe, aquela ligação que existe com o Flamengo, vai logo para um rival e tudo, não seria nada legal. Então, torço para que ele realmente assuma a seleção brasileira. E digo outra coisa, o Jorge Jesus garante que não recebeu nenhum, até o dia de ontem, ele não havia recebido nenhuma comunicação da CBF até então. Ele foi demitido do Al Hilal sem receber nenhum convite ou nenhuma comunicação da CBF. Isso preocupa muito. Por isso que a gente coloca aí que ele pode parar no Palmeiras. Porque se não fez nenhuma comunicação até agora e o cara já está no mercado, demitido, esperamos que a CBF faça o comunicado a partir de agora. Se comunique, tente. Contrate, porque é o grande sonho da vida dele. Que o Neymar não tenha mais força do que, né, a torcida, de todos os jornalistas, que todo mundo quer ver o Jorge Jesus na seleção brasileira. Porque se eles forem no Abel Ferreira e contratarem o Abel, o que parece ser muito bom, vai desestruturar o Palmeiras. Pode ser muito ruim, porque quem pode ir para lá pode ser o Jorge Jesus. E eu, particularmente, não gostaria nada de ver o Jorge Jesus no Palmeiras. Concorda comigo? Você
também acha? Ou para você tanto faz? Deixaria o JJ para o Palmeiras e o Flamengo está bem servido e não tem nada que se preocupar com o clube rival, com o clube vizinho? Deixe aí os seus comentários, é importante a sua participação, porque eu confesso que estou preocupado. Jorginho já tem data para chegar ao Flamengo. Conforme nós já anunciamos há algum tempo atrás, há mais ou menos 2 semanas, Jorginho já está acertado com o Flamengo, não tem proposta, não sei se teve, mas ele não quer ouvir proposta de outro local. Ah, mas tem uma proposta da Arábia e tal. Ele não quer ir para a Arábia, ele acertou com o Flamengo, deu a palavra para o Flamengo e não tem um pré-contrato assinado ainda, porque se tiver um pré-contrato, ele só pode começar a jogar no Flamengo quando terminar o contrato dele com o clube inglês, com o Arsenal. E aí ele ficaria de fora do Mundial. Sem o pré-contrato assinado, ele espera o distrato com o Arsenal, que vai acontecer no dia 31 de maio, né, mês que nós já estamos, porque a final da Champions League é dia 31 de maio e o Arsenal acredita que vai estar nela, na final da Champions, e aí o jogador se apresenta ao Flamengo a partir do dia 1º de junho, porque o jogador faria o distrato já ao término das competições, né, que o Arsenal tem para disputar. Seria bom se o Arsenal fosse eliminado logo nas semifinais agora, né? E aí ele tem um compromisso difícil, né? Perdeu em casa para o Paris Saint-Germain e eu acredito que, sendo eliminado, não tem o porquê segurar o Jorginho até o dia 31. Eu acredito. Mas o Arsenal garante que o jogador ficará lá até o final da temporada, até o dia 31. Na minha opinião, tá? E aí a opinião, eles fazem isso para poder não tirar o foco, porque daqui a uma semana, né? Uma semana não, menos, daqui a 5 dias, eles têm uma verdadeira guerra, uma verdadeira decisão, que é o jogo contra o Paris Saint-Germain, que o Arsenal tem plenas possibilidades de reverter o resultado. Acho o time do Paris Saint-Germain hoje muito melhor do que o time do Arsenal, mas o jogo é muito parelho, é pau a pau. E revertendo, né, o Jorginho fica até o dia 31. Não revertendo, acredito que ele pode se apresentar ao Flamengo já antes. A data é dia 1º de junho. Agora, sendo eliminado o Arsenal, acredito que na próxima semana podemos ter novidades quanto a este caso. Zé Boto deu entrevistas lá em São Luís, a Flazoeiro TV, e disse que se o Jorginho vier, ele espera que o Jorginho venha para jogar o Mundial de Clubes. É claro que ele não vai cravar uma contratação sem antes ter um documento assinado, um contrato assinado, e não tem. Mas eu posso garantir a vocês que o Jorginho vai jogar no Flamengo. A gente tem fontes seguras que o jogador já tem tudo aqui concluído, casa, carro, inclusive numa apuração que fizemos com o Paparazzo Rubro-Negro, ele já teria a parte do aluguel de casa, né, concluído, e o jogador chegará ao Flamengo a princípio dia 1º de junho. Mas se o Arsenal for eliminado na próxima terça-feira, pode ser que isso seja antecipado. Você acha que o Jorginho mudaria o Flamengo de patamar? Eu acho que sim. Acho, inclusive, que no jogo de ontem o Felipe Luiz demorou muito a mexer. Ficou com 2 volantes de contenção, com um time que jogava totalmente atrás, não tinha nenhum poder de ataque, o Botafogo da Paraíba. E se você tem um meia de articulação, de jogadas que possam, né, não só destruir. O Everton Araújo não fez nenhuma má partida, mas ele não consegue dar um passe que quebre linhas, por exemplo, né? E você tendo um Jorginho para revezar com o Nico de la Cruz, com o Pulgar e tal, é outro patamar, é outro nível de jogador. Né? O Flamengo ontem ficou muito tempo com 2 jogadores que não conseguem dar esses passes, né? Nem o Alan, que inclusive está jogando bem, hein? E nem dentro das possibilidades dele, né? Dentro daquilo que ele pode ofertar. E nem o Everton Araújo, que também não fez uma má partida, mas não consegue fazer esses passes, né, da qualidade ao meio-campo do Flamengo.
Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.